recado importante. Todas as pessoas que... Bom dia, pessoal. Bom dia. Como que vocês estão? Sejam bem-vindos. Vamos para mais um dia de jornada de sabedoria. Vamos chegando. Quem tá pela primeira vez, coloca a primeira vez pra gente conhecer, em nome de Jesus. Dá só um segundinho pro pessoal entrar. A gente já começa. Seja bem-vindos, seja bem-vindo. Bom dia, Leandro. Bom dia, Ivone. Seja bem-vinda. Quem tá pela primeira vez, coloca a primeira vez. Professora Cibele, seja bem-vinda pela primeira vez. Carla, seja bem-vinda. Carla Suelen. Carla Rosa da Silva, seja bem-vinda. Bom, eu vou explicando. Núbia, seja bem-vinda. A gente está fazendo a jornada de sabedoria. Então, todos os dias, 7 horas da manhã, de segunda a sexta, a gente faz a live, a gente lê um capítulo do livro de Provérbios e a gente adquire sabedoria, amém? E eu deixando aqui para vocês o meu Instagram pessoal, para quem não sabe, me segue lá, que por lá a gente consegue falar melhor, consigo dar mais atenção para vocês. Marília, seja bem-vinda, pela primeira vez. Jane, seja bem-vinda. Rogério, seja bem-vindo. Fernando, seja bem-vindo. Silva, Isaías, seja bem-vinda. Bem-vindo. Bastante homens, né? Procurando sabedoria também. Que bênção. Que bom. Então é isso, pessoal. A gente tá nessa jornada. Hoje a gente vai ler o capítulo 6. Hoje a gente vai ler o capítulo 6 do livro de Provérbios. E a gente adquire sabedoria. A palavra do Senhor diz que sabedoria é adquirido. Não é... Ninguém é escolhido ser sábio. A sabedoria, ela não veio no nosso manual de fabricação, porque a gente tem uma natureza pecaminosa. E a sabedoria, ela vai bem contra isso, né? A sabedoria, a gente precisa deixar a nossa natureza para poder se tornar sábio. Então, a sabedoria, a palavra diz que ela é buscada. E ela é concedida pelo Senhor. Então, ela é buscada por nós. Ela não é aleatória, ela não vem de fábrica, mas a gente adquire. E a gente adquire como? A gente adquire fazendo o que a gente está fazendo aqui, mergulhando. E aqui a gente está mergulhando nos escritos de Salomão, que ele que escreveu o livro de Provérbios, né? E ele foi o homem mais sábio do mundo. E quando o Senhor falou para ele que ia dar sabedoria para ele, porque ele pediu, o Senhor não virou para ele e falou: ei, Salomão, tô vendo aqui que você precisa ser sábio, então eu vou te dar sabedoria. Não. Salomão pediu, o Senhor falou: o que que você quer que eu te faça? Perguntou para ele. E ele pegou e falou assim: olha, eu já tenho tudo. O Senhor já tinha feito muitas coisas na vida dele. Ele já era muito rico, ele já era rei, ele já estava super, assim, tudo o Senhor tinha feito. Deus tinha cumprido todas as promessas que tinha feito a Davi, que era o pai dele. E aí ele falou assim: eu acho que eu preciso de sabedoria. Sabedoria tá me faltando para eu poder julgar as coisas corretamente, para eu poder entender o que está acontecendo. E o Senhor se agrada do pedido dele. O Senhor fala: não, ok, como você está me pedindo sabedoria, eu estou me agradando do seu pedido, eu vou te dar sabedoria e vou te dar glória nessa vida. Então, assim, o Senhor, ele se agrada quando a gente busca por sabedoria. E é isso que a gente está fazendo aqui. Buscar esse favor do Senhor, amém? Então é isso. Maria, seja bem-vinda. Então nós vamos buscar sabedoria e o Senhor vai conceder sabedoria. Gente, quem tá aqui desde as primeiras lives sabe que o Senhor mostra aqui que ele concede a sabedoria. E a palavra fala que a sabedoria tem vida longa na mão direita e tem honra e riquezas na mão esquerda. Então ser sábio é bom, ser sábio é positivo, ser sábio para nossa vida traz todas as outras coisas que a gente precisa. Ontem a gente lia, anteontem, não me lembro, que a pessoa que tem sabedoria, ela é honrada. Então, assim, é muito forte. Ter sabedoria, buscar sabedoria é uma das coisas mais importantes. E a gente quase não faz isso. A gente passa uma vida inteira sem ter um pedido específico para a sabedoria. E isso é para homem, para mulher, para qualquer idade. A gente vai ter que buscar sabedoria. E é isso que a gente está fazendo, em nome de Jesus. E nós vamos errar ainda?
A gente vai errar, mas o mais importante é a sabedoria falar com a gente. Olha, não vai por esse caminho. E a gente aprender a ouvir a sabedoria. Então é isso que a gente está buscando aqui. Amém? Em nome de Jesus. Elisângela falou, preciso de uma resposta de Deus para hoje numa reunião. Ora, Elisângela, e o Senhor vai te responder. Pode confiar. Vamos então? Capítulo 6 de Provérbios. Vamos lá. Então aqui, o meu título aqui na minha tradução tá falando assim. Lições para uma vida diária. Então, lições para o nosso dia a dia. Então tá dizendo assim. Deixa só eu pegar uma água aqui, pessoal, que eu esqueci de pegar. Só aqui do lado, só um minuto. Então, o 6 aqui tá dizendo, olha. Tá dizendo assim, meu filho, se você aceitou ser fiador de um amigo, ou se concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu numa armadilha por causa do acordo feito e se está preso por suas palavras, siga meu conselho, livre-se dessa obrigação. Pois você se colocou nas mãos do seu amigo. Olha por onde a gente já começa o dia. Então, olha isso. Ele está dizendo assim, se você fiou alguém, se você fez compromisso com uma pessoa de garantir ela, de garantir algo para ela, se você fez algo nesse sentido, talvez um favor muito exagerado, né, emprestar o seu nome, emprestar seu cartão de crédito, fazer esse tipo de coisa, esse versículo de Provérbios condena esse tipo de atitude. Por quê? Porque ele está falando aqui que você se colocou nas mãos do seu amigo. Entende? Então, a palavra ela não é favorável à fiança. Ela não é favorável a esse tipo de compromisso. Compromisso que você garante uma outra pessoa trazendo uma responsabilidade para você que você não precisava ter trazido. Entende? Então aqui está dizendo, pois você se colocou na mão do seu amigo, se livre dessa obrigação. Então não faça esse tipo de compromisso. Não se coloque na mão dos outros. Deixe essa pessoa resolver o problema dela. Mas não se coloque na mão dessa pessoa. Procure-o, humilhe-se e insista com ele. Não deixe para amanhã, não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se como a gazela que escapa do caçador, pois o pássaro que foge, como o pássaro que foge da rede. Então, olha isso, né? O Senhor está nos dizendo. Podemos ajudar? Óbvio. Temos que ajudar. Faz parte, a palavra, ela garante que a gente precisa ajudar. Mas você não pode garantir. As responsabilidades da outra pessoa é da outra pessoa. Nós não podemos assumir responsabilidade dos outros. Amém? O Tonito falou assim. E se ele precisar de ajuda? De ajuda você pode ajudar. O que você deve ajudar. O que você não pode fazer é tirar a responsabilidade da outra pessoa e colocar sobre você. Isso é que a Bíblia condena. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma pessoa fez uma compra. Eu acho que isso nem é possível, mas eu vou citar esse exemplo para ficar mais fácil. Uma pessoa compra uma casa. E aí ela vai lá e te coloca de fiador da casa. Se ele não pagar a casa que ele comprou, está no nome dele, você vai pagar a casa para ele. Isso você tomou a responsabilidade dele. Agora, se a casa está no seu nome, você comprou, a dívida é sua, mas a hora que você pagar, a casa é sua, a responsabilidade é sua. Ok? Agora, a pessoa compra uma casa, faz a dívida,
A casa fica pro nome dela, mas ela coloca você para pagar. Você tomou a responsabilidade que é dela, a casa é dela. Entendeu? Então, o Senhor está dizendo pra gente não tomar a responsabilidade que é de outra pessoa. Entende? Então, livre-se como a gazela, escapa do caçador. Porque se eu, seja bem-vinda, Daiane, se a dívida é dele, ele precisa arcar. Se a família é dele, ele precisa cuidar. Se o salário é dele, ele que precisa fazer o trabalho. Entende? Então, a gente não pode tirar a responsabilidade da outra pessoa. Você pode ajudar. Ah, que jeito que seria ajudar? Você pode ir lá ajudar ele a limpar a casa. Você pode ir lá ajudar ele a passar uma tinta na parede, que ele comprou a casa dele. Isso é ajuda. Você tá indo lá ajudar. Agora, você pegar uma responsabilidade que é da outra pessoa e trazer para você, isso não é ajudar. Isso é você tirar a responsabilidade do outro e trazer para você. Você tá sendo um passarinho, aqui como a palavra falou, um passarinho caindo na rede. Porque se você vai pagar a casa e a casa sendo dele, ele deixa você pagar. Para que ele vai pagar? Se ele tem quem pague para ele. Só que a casa vai estar no nome dele, não no seu. Amém? Então, vamos lá. Aprenda como a formiga preguiçoso. Ó, agora já tá falando com quem fomenta a preguiça. Aprenda com a formiga preguiçoso. Observe como ela age e seja rápido e seja sábio. Embora elas não tenham príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão. O que ele está dizendo aqui? Ele está fazendo analogia com as formigas. Por quê? Porque a formiga, ela precisa trabalhar no verão, porque na época da chuva, ela não consegue trabalhar, porque ela é bem pequenininha. Qualquer água que cai ali, destrói elas. Então, o que ele está dizendo? Aprenda com a formiga preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Então, como ela não vai poder sair para trabalhar no inverno, o que as formigas fazem? Elas trabalham durante o verão armazenando a comida delas, porque quando chega a chuva, quando chega o inverno, elas não conseguem ter a mesma locomoção, por elas serem tão pequenininhas, são tão frágeis. Mas mesmo elas sendo pequenas e frágeis, elas tomam atitudes antecipadas. Elas se antecipam diante das situações. Então aqui está dizendo, vai ter com a formiga preguiçoso, né? Então é até uma advertência. Você que tem preguiça, você que não se antecipa, que não pensa lá na frente, tem que ir ter com a formiga, tem que ir aprender com ela. Aqui está dizendo. Observe como ela age e seja sábio. Embora ela não tenha príncipe, ela não tenha autoridade, ela não tenha governante, não tem ninguém para mandar ela ir fazer, mas ela trabalha duro durante o verão juntando comida para o inverno. Versículo 9. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso, com os braços cruzados. Então, o que é o ponto? Ele está dizendo aqui, pessoas que ficam entregues no automático. Não pensa lá na frente. Não pensa o que eu preciso fazer hoje para garantir algo que talvez amanhã eu não consiga. Ou que eu tenha algum impedimento. Então, ele está dizendo isso. Ele está falando, sai da cama. Aqui está falando, até quando você vai ficar dormindo? Até quando você não vai sair da cama? Mais um pouco de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados. Então aqui está dizendo que a gente precisa ser trabalhador, ágil,
que a gente precisa se antecipar, que a gente precisa pensar lá na frente, né? Então essa palavra ela é uma advertência para as pessoas que não agem, que ficam paradas diante das situações. Então a palavra tá condenando isso. Então isso faz parte da jornada de sabedoria também. Como é que eu me preparo para esse dia de amanhã? O que eu estou fazendo hoje para plantar o que eu quero colher? Entende? Então, até quando você vai dormir, até quando você sairá da cama? Então, né, pessoas que, mas eu vou ficar assistindo Netflix o final de semana todo. Será que não teria algo que você poderia fazer mais proveitoso? Eu vou ficar a dormir até meio-dia todo dia. Será que não tem algo que você possa fazer? Será que não era melhor você acordar mais cedo e fazer um exercício? E isso não é uma condenação só para quem está sem trabalho. Talvez tenha alguém que está sem trabalho. Está desempregado, está procurando emprego. Não é isso. Você pode estar desempregado e pode ser produtivo. E você pode estar trabalhando e pode ser improdutivo. Não tem a ver com o trabalho. Tem a ver com o que você está fazendo de planejamento, de estratégico. E o quanto você não está entregue a situações que não vão te deixar sair do lugar, né? Quando a gente fala de cama, até quando você vai ficar na cama? Até quando você vai ficar nessa zona de conforto? Está dizendo que você não pode estar entregue a situações que não te locomovam, que não te levam para frente. Então, isso faz parte da jornada de sabedoria. Mais um pouco de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados. Então, não cruze os seus braços. E a pobreza, no versículo 11. E a pobreza o açoutará como um bandido, e a escassez o atacará como um ladrão armado. Então, se você fica na zona de conforto, se você não está se agindo, aqui está dizendo que a pobreza te assalta, que a escassez chega. E é isso que a gente não pode permitir. A gente tem que estar em constante movimento. A gente precisa estar em constante observando as oportunidades. As coisas não caem do céu. O Senhor, Ele nos abençoa dentro do que a gente está fazendo. Tem gente que tem uma ideia errada disso. Se o Senhor me abençoa, então eu não preciso fazer nada. Isso é completamente errado. O Senhor te abençoa na ação que você está fazendo. Lá no Novo Testamento tem um exemplo interessante que mostra isso, né? Quando os discípulos saíram para pescar, eles passaram a noite toda tentando pescar e eles não pescaram nada. E aí de manhã eles voltam lá para a margem do rio, do mar, eles voltam e desanimados. Nossa, e aí o Jesus pergunta, mas o que acontece? O que foi? Não, a gente passou a noite inteira e a gente não conseguiu pescar nada. E aí, você acha que o Senhor Jesus fez cair um monte de peixe na cabeça deles? Não, o Senhor Jesus falou, volta lá e lança a rede do lado direito. No mesmo lugar para onde eles foram e não conseguiram pegar nada, o Senhor manda eles voltar e o Senhor manda eles lançar a rede, e a palavra fala que eles não conseguiram nem trazer o tanto de peixe que eles conseguiram pescar. Então, o Senhor nos abençoa dentro do lugar onde Ele nos coloca, onde nós estamos agindo. Então, isso é muito importante. Saiba disso. O Senhor vai te abençoar, é você fazendo, é você trabalhando, é você estando dentro do movimento. A vida é de movimento. Então, a gente precisa estar se movimentando. Você pode estar desempregado e pode estar se movimentando. Você pode estar trabalhando e pode estar na zona de conforto e pode estar parado. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Não cruzar os nossos braços. Pois a pobreza o assaltará como um bandido e a escassez o atacará como um ladrão armado. Quem quer a pobreza? Ninguém. Quem quer a escassez? Ninguém. Se alguém quer, está errado. Nós somos da prosperidade. Nós aprendemos lá no nosso propósito de prosperidade que nós somos prósperos. O que o Senhor já nos deu, o que nós herdamos do Senhor é a prosperidade. Então, ninguém tem parte com a pobreza aqui. Principalmente quem fez o propósito da prosperidade. Quem não fez, as lives estão gravadas lá no YouTube. Eu acho muito importante você ir fazer. Entende? Principalmente quem está achando que a pobreza é boa.
Então, pobreza não é bom, escassez não é bom, Deus não está no meio disso, a palavra não está de acordo com isso, e Deus não quer ninguém pobre, ninguém escasso. Deus quer a gente abençoado e próspero. Então, aqui está dizendo que se você não faz nada e cruza seus braços, você é assaltado pela escassez e você é assaltado pela pobreza. Versículo 12. Como são os desprezíveis e os perversos? Como são os desprezíveis e os perversos? Eles vivem mentindo. Olha isso. Versículo 12 aqui. Demonstram a sua falsidade com um piscar de olho. Olha que interessante. A Carla perguntou, como que eu entro no YouTube? O YouTube é o mesmo Aline dentro do propósito. Todas as lives que a gente faz aqui, propósitos, elas ficam gravadas lá. Hoje mesmo, quando terminar essa daqui já sobe pra lá, tá? Então é Aline dentro do propósito. E tem também no link da bio, tá? Lá da minha página Aline dentro do propósito. Só você entrar lá. Então, aqui tá dizendo, como são os desprezíveis e os perversos, eles vivem mentindo. Demonstram falsidade com um piscar de olhos. Então, a pessoa, quando ela é perversa, ela fala assim, não, beleza, eu vou lá, tá? Eu vou fazer isso pra você. Aí ela olha pro outro e, tipo assim, não vou fazer não. Perversidade. Tô falando uma coisa, mas tô já desmentindo com um piscadinho de olho. Então, isso não é positivo. Isso é coisa de gente perversa. Falar uma coisa e já desfazer, num piscadinho de olho, eu já tô dizendo, não vou fazer não, relaxa. Então, assim, demonstram falsidade com um piscar de olhos, é falsidade. Com o movimento do pé e por sinais com os dedos. Então, assim, falo aqui uma coisa, tô aqui numa mesa de reunião, tem várias pessoas do meu lado. Eu falo uma coisa na reunião e dou uma cutucadinha no colega do lado pra, como se diz, tô mentindo, tá? Fica tranquilo que não é nada do que eu tô falando. Tô sendo falso aqui. Então, isso é coisa de gente perversa, né? A falsidade não provém do Senhor, ela não vem de Deus. A sabedoria não tem parte com a falsidade. O Senhor não tem parte com a falsidade. A palavra fala que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que quer dizer isso? É sim e é não, ponto. Qualquer coisa que passa disso, a gente tá errando. Se eu tô falando que é sim e tô fazendo não, ou se eu tô dizendo não e tô fazendo sim, eu tô sendo perverso. Segundo a palavra, eu tô sendo falso, eu tô sendo incongruente, eu tô sendo inconsistente no que eu tô dizendo. Então, versículo 13. Demonstram falsidade com piscar de olho, com movimento de pé e por sinal de dedo. Seu coração pervertido trama a maldade. Então, o coração do perverso trama a maldade. E anda sempre criando problemas. Por isso, são destruídos de repente, despedaçados num instante, sem que possa se recuperar. Por isso são destruídos de repente, despedaçados num instante, sem que se possa recuperar. Então o perverso ele é destruído, né? Muita gente fala, ontem mesmo tinha alguém falando aqui no comentário. Eu falei, a sensação que parece é que o perverso ele se dá bem, né? E aí alguém no comentário, isso é verdade. Não é verdade. Não é verdade. A palavra condena o tempo todo o perverso. Deus, ele detesta a perversidade. A gente leu isso aqui nos versículos esses dias. Deus, ele odeia a perversidade. Ele detesta a perversidade. Então, o perverso, ele cai. O perverso, ele se ferra. O perverso, ele não tem vida longa. O perverso, ele dá errado para ele. A maior mentira que Satanás conta é que a perversidade compensa. Não compensa. Não compensa. O Senhor, ele é justo. A perversidade, ela nunca vai compensar. Nunca. Então, como aqui vamos continuar aqui,
Seu coração pervertido trama maldade e anda sempre criando problemas. Por isso são destruídos de repente. O perverso, ele é destruído de repente. Despedaçado num instante, sem que se possa recuperar. Ele é destruído, ele é despedaçado e ele não se recupera. Isso é. Então, escreve aqui nos comentários só pra gente tirar essa mentira que Satanás coloca, porque isso é uma mentira, uma lenda urbana, que a perversidade compensa, né? A gente tem ouvido muito essa frase ultimamente. Ah, que vale a pena, olha aí pra você ver, a pessoa faz coisa errada e olha aí, tá dando certo. Deixa eu te falar, não vai dar certo. O perverso, ele não vai a lugar nenhum. Ele não é abençoado. Deus, ele não é homem pra mentir. E nem filho do homem. E nem filho do homem. Pra se arrepender do que ele fala. A palavra está dizendo, a perversidade não compensa. Escreve aqui nos comentários, a gente vai trocar essa mentira que Satanás coloca, de que vale a pena, de que os perversos se dão bem. Isso é uma mentira. Os perversos não se dão bem. Eles não se dão bem. Eles são destruídos. O Senhor detesta os perversos. A perversidade não compensa. Escreve isso aqui nos comentários. A perversidade não compensa. Nunca vai compensar. A perversidade não compensa. Aqui está dizendo que eles são destruídos de repente. Então, não pense nunca que você vai conseguir ser sábio tendo parte com a perversidade. Se existe perversidade na sua vida, se você é de falar uma coisa e no seu coração você está dizendo outra, se você é de fazer um compromisso dizendo que você vai fazer uma coisa, mas você está com seu coração dizendo, não vou fazer. Se você é daqueles que ainda traz algum tipo de perversidade, de mentira, de engano, de falsidade sobre você, você vai abrir mão disso hoje, o Senhor vai te limpar, porque a perversidade, ela não compensa. Isso é uma mentira de Satanás. Os perversos serão destruídos. A palavra está dizendo isso. Os perversos serão destruídos. Os perversos serão destruídos. Os perversos serão destruídos. A perversidade não leva a lugar nenhum. A gente precisa desconstruir isso na nossa sociedade, na nossa cabeça. Isso foi uma mentira que Satanás tentou instalar um drive na nossa cabeça. Quando ele coloca nas novelas, nos filmes, as pessoas que fazem o mal se dando bem, foi instalado o drive na nossa cabeça. Faça o mal também que você vai se dar bem. Olha o tanto que esse perverso se dá bem nesse filme, nessa novela. Os perversos se dão bem na vida. Isso é uma mentira de Satanás. Os perversos, eles serão destruídos. A perversidade não tem parte na sabedoria. A sabedoria não tem parte na perversidade. É água e óleo, nunca vai se misturar. Nunca vai se misturar. A perversidade não compensa. Não compensa. Por isso eles serão destruídos de repente, despedaçados no instante, sem que se possa recuperar. As 6 coisas, olha aqui, versículo 16. As 6 coisas que o Senhor odeia. Olha só, Aline, o Senhor odeia alguma coisa? Odeia várias coisas. Várias coisas o Senhor odeia. O Senhor odeia também. Ele detesta. A palavra esses dias diz que ele detesta os perversos. Então, aqui está dizendo as 6 coisas que o Senhor odeia. Ou melhor, 7, que ele considera detestáveis. Então, vamos entender o que é detestável para o Senhor. Primeiro, olhos arrogantes. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que matam o inocente. Quarto, coração que trama maldade. 5, pés que se apressam para fazer o mal. 6, testemunha falsa que diz mentiras.
7. Aquele que semeia desentendimento entre irmãos. 7 coisas que o Senhor detesta. 7 coisas que o Senhor detesta. Vamos de novo? Olhos arrogantes. Já faz um checklist aí. Se você tem esse ou não tem esse. Porque se tem, a gente vai abrir mão hoje. Olhos arrogantes. Será que tem momentos que a gente não tem um olhar arrogante? Será? Às vezes a gente tem. Então a gente já entendeu que a gente precisa tirar esse olhar arrogante. Por quê? Porque ele é uma coisa que o Senhor detesta. Segundo, língua mentirosa. Quem mente? Mente a respeito dos outros, mente a respeito de si mesmo, fala que aconteceu o que não aconteceu, dá falso testemunho sobre alguém. Então o Senhor odeia a língua mentirosa. Terceiro, coração que trama maldade. Então, se em algum lugar você está tramando maldade contra alguém, você vai deixar esse lugar urgentemente. Não trame maldade contra ninguém, porque o Senhor não está no meio disso. E outra, ele detesta isso. Próximo. Acho que é o quarto, né? Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente. 4. Coração que trama maldade. 5. Pés que se apressa para fazer o mal. Então, não seja apressado para ir fazer mal. Amém? 6. Testemunha que diz mentiras. O que é isso? É você servir de testemunha para uma situação. É você servir de testemunha de algo que não foi verdadeiro. Alguém vira para você e fala assim: olha, deixa eu falar, você podia, por favor, falar lá pro nosso chefe que aconteceu assim, sendo que não aconteceu? E você vai lá e fala: não, é verdade, foi isso mesmo. E não foi. Você tá dando testemunho. Você tá sendo uma testemunha falsa. Você tá mentindo. Acontece ali uma discussão, e aí uma pessoa fala uma determinada coisa, e a outra, você tá lá assistindo a discussão dos dois. Aí daqui a pouco o outro fala assim: olha, você é mentiroso. Aí termina a discussão. Aí o outro vira pra você e fala assim: não, vamos lá falar que ele me chamou de mentiroso, que ele me chamou disso, daquilo outro. E você confirma pra mim. E aí, o que acontece? Você vai lá, ele te chama, ó, ele não me chamou de mentiroso, falou que eu sou feio, falou que eu sou gordo, falou que eu sou baixo, falou que eu sou alto, falou que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo. Não foi você? Foi. E não foi. Não foi isso que aconteceu. Então, não foi não. Não foi isso não. Ele só falou que você é mentiroso. Ele não falou mais nada disso aí que você está dizendo. Então, isso é você não ser uma testemunha mentirosa. Falar, você está testemunhando que você viu uma coisa que você não viu. Você está testemunhando que você falou uma coisa que você não falou. Que alguém falou uma coisa que não falou. Você está testemunhando que a pessoa agiu de um jeito que ela não agiu. Então, toma cuidado com isso. Não seja testemunha mentirosa de ninguém, de lugar nenhum. Porque isso é abominável diante do Senhor. Isso é detestável diante dele. E aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. O que é o desentendimento? O desentendimento é a desinformação. Eu falo que é sem que não é, sendo que não é. Eu falo que foi, sendo que não foi. Eu trago desentendimento. Eu trago desinformação. Eu tendencio coisas. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Então, a gente aprendeu 7 coisas que o Senhor detesta. Versículo 20. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe.
Isso aqui está falando a respeito de quê? A respeito de pessoas mais experientes, de mentores que a gente tem na nossa vida. Observa os mandamentos, os conselhos, as instruções. Pode ter sabedoria ali. E você pode estar perdendo se você não estiver ligado. A gente vai ouvir e vai ver o que é bom pra gente, o que não é. O que é bom você pega, o que não é você joga fora. Guarde as palavras deles em seu coração e amarre-as no seu pescoço. 22. Quando você andar, os conselhos dos seus pais o guiarão. Quando dormir, eles o protegerão. Quando acordar, eles o orientarão. O orientarão. Então aqui está falando da gente ouvir os conselhos dos pais, das mães, do tio, de alguém que você tenha na sua vida como uma autoridade, como uma referência, como alguém que você tem na sua vida mais experiente. Uma avó, um vô. Alguém que você tem, uma tia, um irmão, talvez um irmão mais velho. Então, presta atenção nas instruções, porque eles vão guiar você por caminhos que vão te proteger, que vai te orientar. Então, é isso que está dizendo. Versículo 23, pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. O mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Andar debaixo de instrução é bom. Então, isso é algo que a nossa chave também precisa virar. A gente ouvir instruções economiza tempo. Então, o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, no versículo 23. E as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. A disciplina é bom. Alguém disciplinar, alguém dar um feedback, alguém falar alguma coisa pra gente, nos trazer um ponto cego que talvez a gente não tá conseguindo enxergar, é bom. A gente precisa aprender a ouvir e entender, será que faz sentido o que essa pessoa tá falando? Será que realmente não é assim? Acho que eu posso mudar isso em mim. Então, a correção da disciplina são os caminhos que conduzem à vida. Às vezes, um pai, uma mãe chega, nos chama a atenção de alguma coisa. Aqui, a palavra está dizendo, nos advertindo, que a correção, a disciplina, ela é boa. Então, são os caminhos que conduzem à vida. Eles, versículo 24, eles o protegerão da mulher imoral, que a gente leu ontem, né? Pessoas imorais, homens, mulheres na nossa vida, que não são de Deus, né? Das palavras sedutoras da promíscua, de pessoas que vêm para tentar nos seduzir diante de uma situação, né? Seja ela no sentido literal da palavra ou no sentido figurado. Pessoas que vêm para nos tentar persuadir, para nos tentar seduzir, para nos tentar... Enfim. Eles o protegerão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Não cobice a sua beleza. Aqui está indo no sentido literal, né? De pessoas que vêm tentar nos seduzir literalmente. Não cobice a sua beleza. Não deixe que o seu olhar o seduza. Então, tomar muito cuidado com gente imoral. Que aquelas pessoas que a gente leram ontem na live, que a gente leu ontem. Aquelas pessoas que vêm com sapatinho de algodão. Que vêm todo fofinho, todo comedido, né? Mas que no fundo, ali por trás, aqui dentro, tem um abismo querendo te levar. Então, tomar muito cuidado com isso. Versículo 26. Pois a prostituta o levará à pobreza. Então, advertindo no sentido literal também, né? Pois a prostituta o levará à pobreza. Mas dormir com a esposa de outro homem, lhe custará a vida. Então, aqui de novo está trazendo, está alertando sobre adultério, sobre promiscuidade, sobre prostituição. Então, essas coisas são opositoras também à sabedoria. Não tem como você estar sábio trabalhando com prostituição, com promiscuidade, com pessoas imorais. Não tem como. São coisas opositoras. A primeira coisa que uma pessoa sábia não tem é parte com a promiscuidade, com a prostituição, com o adultério. Então, isso não provém do Senhor. Se a pessoa faz isso, ela tá bem longe da sabedoria. Bem longe da sabedoria.
Então não cobice a sua beleza, não deixe que os seus olhares o seduza, pois a prostituta o levará à pobreza, mas dormir com a esposa do outro vai lhe custar a vida. Versículo 27. Pode um homem carregar fogo junto ao peito sem que a roupa se queime? Tem como você ter parte na promiscuidade, na prostituição, no adultério? E você não está contaminado? E você não está fora da direção de Deus? Não tem como. Tem como a pessoa carregar fogo no peito sem que a roupa se queime? Não. Então, você mexer com você abrir sua vida para esse tipo de coisa, você vai estar automaticamente no pecado, na falta de sabedoria. 28. Pode alguém caminhar sobre as brasas sem que seus pés se queimem? O que está dizendo aqui? Que você tendo parte numa situação, você está automaticamente ligado àquela situação. Amém? Não tem como. Ah, não, mas veja bem, eu não vou me envolver. Vai se envolver, você já se envolveu. Tem como você andar na brasa sem queimar o pé? Não, não tem como. Versículo 29. Assim acontece com quem dorme com a mulher do outro, ou com o homem da outra, né? Aquele que a toca não ficará sem castigo. Olha isso. Não ficará sem castigo, sem punição. Vai receber a consequência do ato que está fazendo. Versículo 30. Pode-se encontrar desculpa para o ladrão que rouba porque está com fome? Olha isso. Pode-se encontrar desculpa para o ladrão que rouba porque está com fome. Ainda assim, se for apanhado, terá que pagar 7 vezes o que roubou. Ah, mas eu estava com fome. Mas você roubou, você vai pagar pelo seu roubo. Amém? Exatamente, o Leandro falou ali. Aconteceu com Davi. Sim, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele cometeu adultério. Ele se aproveitou de uma situação, ele não conseguiu vencer aquela situação. E a casa dele, por causa da consequência do pecado, a casa dele teve várias punições. Várias. Inclusive até um irmão estuprar uma irmã. Filhos dele, ambos filhos dele, houve. Então ele teve várias consequências negativas. Aline, misericórdia, então minha vida está destruída. Hoje você está no tempo da graça. Hoje você está na nova aliança. Hoje você pode se arrepender e deixar seu pecado. Como foi aquela mulher que foi pegada com adultério. Que estava todo mundo querendo apedrejar. Porque na cultura daquela época era apedrejado uma pessoa que era pega em adultério. Ainda mais mulher, por causa do machismo daquela época. E aí todo mundo já estava pronto para apedrejar ela. E Jesus chegou. Vocês conhecem essa história. E Jesus chegou. E aí ele pegou e falou assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí todo mundo sumiu, todo mundo saiu e foi embora, porque todo mundo tinha pecado. E aí o Senhor virou para ela e falou assim: vai e não peques mais. Então, se arrependa e não peca mais. E a consequência, ou seja, a pedra que você ia levar, que era consequência do seu pecado, que inclusive era legal que fosse daquela forma, legalizado, deixou de existir. Então, o arrependimento anula a sentença contrária que existe contra você. Então, se você tem uma situação dessa hoje, ali, nossa, olha, eu tenho uma situação dessa, eu tenho um envolvimento há muitos anos, ou eu, às vezes, periodicamente, eu me envolvo com uma pessoa que eu não deveria me envolver. Ou eu tenho na minha vida uma terceira pessoa. Além do meu casamento, eu tenho uma pessoa errada que me perturba a cabeça a vida toda. Então, assim, arrepende e deixa. E para com isso. E não peca mais. Porque você precisa se livrar dessa sentença contrária que existe contra você por causa do pecado. Então, isso a gente precisa fazer. Ah, e se eu me arrepender e parar, automaticamente você é perdoado, pediu perdão para o Senhor, se arrependeu, deixou. Você é perdoado e você precisa se perdoar e tocar sua vida para frente. Hoje você está no tempo da graça. Hoje isso é possível. Naquela época, na época de Davi, não era.
Então, por isso que ele pagou muito caro por esse pecado dele. E se eu não me arrepender, Aline? Se você não se arrepender, você vai colher frutos disso. Infelizmente. Então, é a opção sua. Amém? E aqui tá dizendo, ainda assim, se você for apanhado, terá que pagar 7 vezes pelo que roubou. Ainda que você roubou porque estava com fome. A palavra tá dizendo que isso não vai justificar, não adianta. Mas eu vou justificar, ele me ama. Ela me ama. Vamos parar, né, gente? Ninguém é bobo, né, nessa vida. Então, vamos lá. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo. Ele mesmo se destrói. Triste isso. Será ferido e desonrado. A sua vergonha jamais se apagará. Versículo 34. Porque o marido ciumento ficará furioso, não terá misericórdia para se vingar. Né? Então não vai ter. Não aceitará compensação alguma, nem se satisfará com os presentes mais valiosos. Então não há o que você faça, né, contra uma pessoa que você está pecando contra ela, que vai justificar, não adianta. Então a palavra está dizendo que a gente precisa, e está dizendo pior, está dizendo que vai ser ferido, que vai ser desonrado, que a sua vergonha não vai se apagar. Então a gente precisa fugir disso. Quem é sábio precisa fugir disso. Amém? Então é isso. Nós acabamos de ler o capítulo 6. Pessoal, vamos orar. Vamos orar, vamos pedir sabedoria, vamos pedir o Senhor para nos afastar dessas situações. Aqui hoje a gente teve várias lições. Aqui hoje a gente falou a respeito de não ser fiador de ninguém, de não puxar a responsabilidade de ninguém. Mas é minha família, Aline. A palavra está dizendo para você não fazer isso. Se você fizer, você vai fazer, mas a palavra está dizendo para você não fazer. A gente teve lição a respeito de preguiça, de falta de ação, de braço cruzado. Então o Senhor nos advertiu a respeito disso também. Isso também é falta de sabedoria. Ser fiador dos outros é falta de sabedoria. Ser preguiçoso é falta de sabedoria. Temos que observar a formiga. Vamos observar a formiga. Vamos aprender com ela. Nós temos que fazer nossos celeiros se encher hoje para quando vier um tempo ruim a gente ter para comer. Então, assim é todas as áreas da nossa vida. Faz um curso hoje para você ter uma profissão melhor amanhã. Faça alguma coisa hoje que você está plantando para melhorias para sua vida amanhã. Amém? Preguiça todo mundo tem. Preguiça todo mundo tem, mas é um poder de decisão de você deixá-la. Preguiça talvez seja uma obra da nossa carne, é da nossa natureza carnal, mas a gente toma a decisão e para ela. Assim como nós estamos tomando a decisão de parar a falta de sabedoria. A falta de sabedoria veio nossa também, de fábrica. Nós somos não sábios de fábrica, porque nós somos pecadores. Então a preguiça é uma obra da carne, ela veio na nossa carne, mas tomamos a decisão de tirar ela, né? Então nós vamos mandar essa preguiça embora. Aline, eu tenho uma preguiça que talvez ela é um pouco fora do normal. Seja honesto com você mesmo e honesto com o Senhor. Peça o Senhor para tirar. Peça o Senhor para te tirar disso. E tome a decisão você também de tirar. Comece a fazer coisas. Faça uma lista de coisas produtivas por dia. E vai atrás dessas coisas e começa a fazer. E começa a dar um check lá. Ó. Todo dia faz uma listinha. O que eu tô postergando? O que eu tô protelando? O que eu tô... Aquela outra palavra. O que eu tô procrastinando, que é uma palavra da moda agora, né? O que eu tô procrastinando? Faz uma lista de manhã, enquanto você não fizer, você não para. Amém? Então, você precisa parar a procrastinação. Procrastinação, todo mundo tem. A gente é procrastinador, mas a gente precisa tirar ela. Como que eu tiro? Faz uma lista de tudo que você tá procrastinando e começa a fazer. E vai pra cima. Tô sem vontade. Vai sem vontade. É isso. Amém? Provérbios, hoje nós lemos o capítulo 6. Pra quem tá perguntando.
Quem é que não tem preguiça e nem procrastine? Mas depende do nível. Se você acha que o seu nível é um nível que te prejudica, que prejudica a sua vida futura, você precisa mudar essa história. Faz uma lista de tudo que tá procrastinando, aquilo que você não tem vontade de fazer. Porque a gente procrastina o que a gente não quer fazer. Porque o que a gente quer, a gente não procrastina, não. Não procrastina de jeito nenhum. Quando a gente quer uma coisa, a gente não procrastina. Então, se tem uma coisa que é necessária fazer, mas você tá procrastinando, faça uma lista e não para de procrastinar. E não pare de fazer até você terminar. É isso. É você tá no comando do seu cérebro e não ele no seu comando. Não seja dominado pela sua preguiça, pelo seu mindset. É você tá no controle. Não, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Para, eu não vou mais procrastinar isso aqui. Então, você entra no comando do seu cérebro e aí você consegue colocar ela para ir embora. Amém? Então, a gente aprendeu sobre isso, sobre não ser fiador. Nós aprendemos sobre não ter preguiça, não procrastinar, não deixar para amanhã o que tem que ser feito e de construir hoje coisas que eu preciso para amanhã, como a formiga faz. A gente aprendeu que a perversidade não compensa. A gente aprendeu as 7 coisas que o Senhor detesta. A gente aprendeu que a gente precisa ouvir as instruções dos mais velhos, das pessoas mais experientes, dos nossos mentores, dos nossos pais. A gente aprendeu que a gente precisa ouvir instruções, né? A gente aprendeu que a gente tem que sair fora da mulher e do homem imoral, das amizades imorais. Ontem foi a live inteira falando sobre isso. Quem não assistiu a live de ontem precisa ir lá assistir. Tá lá no canal do YouTube, é só entrar no link da bio aqui do meu canal, ali dentro do propósito da minha página. Lá tem o link da bio, você vai lá, tem o link lá do canal do YouTube. O nome é também ali dentro do propósito. Todas as lives ficam salvas lá. A gente aprendeu a respeito do adultério, né? De fugir de pessoas perversas, de adultério, de prostituição, de promiscuidade. Também aprendemos isso. E a gente aprendeu que não tem desculpa que justifique o erro. Não é porque o ladrão tá com fome que ele tá autorizado a roubar. Ele vai pagar por aquilo que ele tá fazendo. Então, assim também, a gente tá aprendendo aqui que vai ser conosco. Se a gente opta pelo pecado, a gente vai pagar por ele, a gente vai ter, sim, a consequência dele. E que a forma como a gente tem para resolver isso no tempo da aliança, né, da nova aliança, é pedir perdão e se arrepender e não fazer mais. E se perdoar também. Que às vezes Deus perdoa e as pessoas não se perdoam. Aí fica ali a vida inteira andando debaixo daquele problema que pro Senhor já foi, mas a pessoa não deixou ir, que ela não se perdoou. Tá? Então, aprenda isso. E é isso, galera. A gente leu. Vamos orar? Vamos orar. Quanta coisa a gente aprendeu hoje. Tudo isso é lição de sabedoria. Tudo isso é o Senhor forjando o nosso caráter de sábio. Então, se tem alguma dessas coisas que nós colocamos aqui, que você ainda tem, elimine hoje. Se arrependa hoje. Tenha uma conversa honesta com o Senhor agora, nessa oração. Resolva isso com o Senhor e toca pra frente a sua vida, tá? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós nos colocamos aqui diante da Tua presença, Papai querido. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, bendizemos o Teu santo nome. Nós estamos aqui, Senhor, decididos por nos tornar sábios. Senhor, e nós estamos aqui buscando a sabedoria, como a tua palavra diz, que a sabedoria ela é buscada, ela é pedida para o Senhor. Então nós estamos aqui pedindo nessa manhã a sabedoria mais uma vez. Senhor, todos os dias nós vamos apresentar ao Senhor a nossa petição, nós não vamos parar de pedir. Nós precisamos nos tornar sábios, nós precisamos agir, nós precisamos saber como falar, como agir, como entender, nós precisamos de discernimento, nós precisamos de honra na nossa vida. A palavra do Senhor diz que na mão direita tem vida longa, na mão direita da sabedoria e na esquerda tem riqueza e honra. E nós queremos essa sabedoria. Nós queremos alcançar essa vida longa, próspera, abençoada, e nós queremos a riqueza e a honra também. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre, sempre, sempre.
Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos alcança com a tua graça, com o teu poder, com a tua misericórdia. Tu és maravilhoso, tu és poderoso, tu és soberano, fiel, poderoso na batalha. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Nós precisamos, Senhor, que essas palavras sejam escritas no nosso coração. Nós precisamos ter uma vida íntegra contigo. Pai, se tem pessoas aqui, Senhor, que algum trecho dessa palavra foi novo para ele, para ela, tocou em alguma parte dela, Senhor, que precisa ser resolvida nessa manhã, Pai, eu te peço que o Senhor ajude essa pessoa agora a resolver. Pai, que, Senhor, mindsets que existiam anteriores, que estavam formatados pela perversidade, que estava formatado pela falta de sabedoria, que estava formatado, Senhor, pelo adultério, que estava formatado pela prostituição, que estava formatado por tantas coisas. E essa pessoa está aqui agora se derramando diante do Senhor e dizendo que precisa deixar e que precisa da sua ajuda. Senhor, eu te peço que o Senhor ajude essa pessoa agora. Em nome de Jesus, que o Senhor traga o perdão. Que o Senhor traga onde tem arrependimento o perdão. Que em nome de Jesus essa pessoa se arrependa disso. Que essa pessoa mude o coração. Que o Senhor possa mudar a mente dessa pessoa, o entendimento dela. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, operar milagres na vida dessa pessoa. Que ela tenha uma mudança radical de vida. E que ela se aproxime muito mais da sabedoria do que da falta de sabedoria. Que ela seja cheia do Teu Espírito Santo. Que ela seja, meu Deus, em nome de Jesus, próspera, abençoada. Cheia do Teu Espírito Santo, Deus. Que o Senhor possa, Senhor, manifestar a Tua glória e o Teu poder sobre nossas vidas através da sabedoria. Que o Senhor possa nos trazer honra através da sabedoria. Que o Senhor possa nos ajudar. Que o Senhor possa tirar dos nossos olhos o olhar arrogante. Que o Senhor possa tirar dos nossos olhos, dos nossos pés, aqueles pés que se apressam para fazer maldade. Aqueles corações que tramam maldade. Que o Senhor possa limpar o nosso coração de tudo que o Senhor detesta. Porque nós não queremos ser detestáveis, nós queremos ser amados e protegidos pelo Senhor e pela sabedoria, pelas nossas atitudes sábias. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos isso nessa manhã, nos ajuda a caminhar. Pega na nossa mão, nos dá força, nos ajuda, nos dá entendimento, nos proteja. Senhor, nos livra, nos dá entendimento, nos dá arrependimento. Senhor, em nome de Jesus, opera milagres, sinais e prodígios nessa manhã, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, nós queremos sabedoria. Em nome de Jesus, nós estamos recebendo a sabedoria. Nós somos sábios no Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos que através desse propósito, a sabedoria, ela será a nossa irmã. Ela vai estar do nosso lado, nós estaremos juntos, colados, em nome do Senhor Jesus. Grande, poderoso, fiel, santo é o Senhor. Tu és bom, Senhor, e a tua misericórdia dura para sempre. Grande, poderoso, fiel e santo é o Senhor dos exércitos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários, eu estou decidido a ser sábio. Vamos dizer para o Senhor isso todos os dias. Nós estamos decididos a ser sábios. Nós vamos dizer isso para o Senhor e para o nosso cérebro e para a nossa carne. Nós vamos dizer, eu estou decidido a ser sábio. Eu estou decidido a ser sábio. Eu sou sábio em nome de Jesus. Declara isso, declara. Vamos colocar essa palavra para trabalhar a seu favor agora no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é feito de palavras. Ele é feito de palavras. Por isso que a palavra diz que o Senhor Jesus, ele se fez verbo. Ele se fez palavra.
Então, em nome de Jesus, declara isso no mundo espiritual. Vamos estremecer o mundo espiritual, dizendo: eu estou decidido a ser sábio. A falta de sabedoria não vai ter mais lugar na minha vida. Em nome de Jesus, a prostituição, a promiscuidade, a bobeira, a burrice, falta de sabedoria, tudo que vem de falta de sabedoria, de atitudes que a gente toma e que são burras e que são idiotas, a gente não vai ter mais. E que a carne domina, nós não vamos ter mais. Nós vamos ser sábios, toda tolice nós vamos deixar para trás. Em nome de Jesus, essa tolice, nós não temos mais parte com ela. Nós não temos mais parte com isso. Em nome de Jesus, nós estamos decididos a ser sábios. Nós não seremos mais dominados pelo automático do nosso cérebro. Nós seremos dominados pela instrução da sabedoria em nós, que é o que nós estamos adquirindo aqui. A instrução da sabedoria que vai dominar as nossas vidas, não a instrução da tolice, não a zona de conforto do nosso cérebro, não os drives errados que foram instalados na nossa cabeça. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nós estamos decididos a ser sábios. A falta de sabedoria não tem mais lugar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos casamentos, na criação dos filhos. Não, nós não aceitamos mais a falta de sabedoria, a tolice, as bobeiras, as burrices. Nós não vamos aceitar mais. Aline, mas você está dizendo que a gente tem atitude burra? Temos atitudes burras. Temos atitudes burras. Nós não somos burros, mas nós temos atitudes bobeira, idiotas. E nós vamos deixar essas bobagens para trás em nome de Jesus. Nós não somos burros, mas nós temos atitudes burras e nós vamos deixar elas para trás em nome de Jesus. Nós não vamos mais ter parte com a tolice. Nós estamos decididos e nós estamos buscando. E isso está sendo concedido em nome de Jesus. Segundo a palavra, está sendo concedido e nós tomamos posse em nome de Jesus. 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 A Isabelle falou: a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. Ainda nós vamos ler esse texto ainda. Essa instrução ainda vai chegar, ainda, o dia dela. Amém, pessoal? Pessoal, vamos encerrar. Quem não assistiu a live toda, quer assistir, vai lá no canal do YouTube, vai lá no Aline Dentro do Propósito, que é o meu Instagram. Lá no link da bio tem o link do canal do YouTube. Todas as lives ficam salvas lá. Lá tem o Propósito da Prosperidade. Você que não fez, pode fazer. Lá tem as lives que estão sendo da Jornada de Sabedoria, estão lá. Gratuitamente, é só você ir lá assistir, faça isso. Lá tem algumas lives da madrugada, eu preciso terminar de postar o restante. Lá tem, gente, lá tem tanta coisa. Vai lá, palavras poderosíssimas lá para vocês, amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amanhã, 7 horas da manhã, a gente tá aqui. Amanhã não, amanhã é sábado. Segunda-feira, 7 horas da manhã, a gente continua lendo o capítulo 7 do Provérbios, amém? Beijo, fiquem com Deus.